Estamos recebendo no estúdio da Carta Maior em Porto Alegre, nessa cobertura que fazemos do Fórum Social Temático, o economista, professor Luiz Gonzaga Beluso, que é verbete em um dicionário de biografias de economistas como um dos 100 principais economistas do mundo. Economistas heterodoxos, que o professor me corrige como dissidentes. Bem, de qualquer forma, o professor Beluso, como todos sabem, foi secretário de Políticas Econômicas do governo Sarney, teve também, é professor da Unicamp, tem uma vida acadêmica importante, autor de diversas obras, está aqui participou essa manhã de um painel promovido pela Carta Maior sobre a crise do neoliberalismo e as saídas ou os caminhos, os rumos da esquerda nesse início de século XXI. Mas no debate de hoje, professor, eu queria começar por aí, o debate de hoje parece que o entendimento dos palestrantes é mais no sentido da crise da esquerda e um fortalecimento do liberalismo, do neoliberalismo. O senhor compartilha digamos, dessa reflexão? Nós procuramos centrar as nossas manifestações em torno de uma crise da esquerda que vem de longa data, né? Eu dizia, não sei se todos estavam de acordo, mas eu dizia que a derrota que a esquerda sofreu nos anos 70 do século passado, ela se transformou num processo lento de erosão da capacidade de mobilização, né, da perda de capacidade política de mover o imaginário das classes subalternas na direção de uma maior aglutinação, né, de uma organização política que, na verdade, se resolvesse em demandas que são importantes, em demandas de defesa dos direitos adquiridos no passado e, ao mesmo tempo, de avanços, né? Porque, enquanto isso, o capitalismo se autotransformou, ganhou maior capacidade e maior plasticidade, porque o capitalismo é um sistema muito de grande capacidade de autotransformação, não é? É uma espécie assim de versão do transformismo, não é? Como Gramsci dizia. Então, é preciso que essas transformações que afetaram também a organização das classes populares seja seguida de formas de organização social mais efetivas, né? Que não tem a ver mais simplesmente com a classe operária, né? Tem a ver com a massa de subalternos que foi criados por esse sistema, a massa de dependentes que foi criada com esse sistema, né? Você não tem mais o padrão da segunda revolução industrial, em que os trabalhadores eram visíveis, estavam colocados ali nas grandes empresas, né? Nas grandes concentrações de capital, né? Isso é o cenário que você tem da passagem do século XIX para o século XX, que inspirou os grandes movimentos socialistas. Agora, na verdade, o trabalho é redobrado, porque, na verdade, essas moléculas sociais, elas se dispersaram. Então, é preciso que você tente aglutiná-las, tente ajuntá-las. E quais são as palavras de ordem? Hoje as questões são muito mais complexas, dizem respeito a gênero, dizem respeito à raça, dizem respeito a essa diversidade de papéis que as pessoas exercem na sociedade. Todos eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles são iguais perante o capital, não é? Então é preciso que você junte essas pessoas respeitando a diversidade, ou esses protagonistas respeitando a sua diversidade, mas mostrando a eles que eles, na verdade, estão numa situação comum. A situação deles é comum e essa comunidade foi produzida pelo desenvolvimento capitalista recente. Professor, o Fórum de Porto Alegre é simultâneo ao Fórum de Davos, o Fórum Social e Econômico, que se realiza mais uma vez lá na Suíça, sem a presença da presidenta Dilma, né, que decidiu prestigiar o Fórum Social Temático. Mas a pauta, ainda hoje pela manhã se verificava isso, a pauta do Fórum
Mundial de Fórum Econômico de Davos inclui o debate sobre a imposição de uma taxa sobre operações financeiras, que é uma bandeira que apareceu já no primeiro Fórum de Porto Alegre e aqui persistiu em 2001. É o reconhecimento das, digamos, economias centrais pela validade dessa tese, professor? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, pode parecer estranha. Eu acho que a taxa Tobin já é uma questão anacrônica em relação ao desenvolvimento que o capitalismo teve. Eu acho que a taxa Tobin já é anacrônica em relação ao desenvolvimento que o capitalismo... Acho que a questão aí é outra. A questão é da submissão do sistema financeiro, que é um sistema de controle de poder do sistema financeiro, ao controle público, né? Porque ele é gestor da riqueza pública e do crédito, que também é um fenômeno coletivo do capitalismo. Né? Agora, isso não é uma, digamos assim, uma hipótese muito distante, essa possibilidade do controle público do sistema Não sei, financeiro? essa questão está posta. Se você olhar o debate na Europa, tem muitos grupos que não são minoritários, né? Inclusive os grupos que pertencem ao movimento alteromundialista, que é uma alternativa à mundialização, né? Esses grupos pensam essa questão dessa maneira, eles já avançaram nessa direção. Quer dizer, o controle público sobre a banca, as companhias de seguro, as agências de... Sobre todas as instituições que são responsáveis pela gestão da riqueza capitalista. Né? Quer dizer, inclusive é uma questão de dar... de classificação? Inclusive as agências de classificação de risco. Que a gente precisa entender que as agências de classificação de risco, elas floresceram exatamente no momento em que esses novos mercados de circulação da riqueza, quer dizer, os mercados dos títulos securitizados, etc., os enormes mercados secundários, quando eles começaram a ganhar preeminência sobre o sistema bancário tradicional. Então era preciso você ter algum vigilante, alguém, porque as entidades individuais, as instituições individuais e mesmo os investidores individuais, eles não tinham critérios para saber como é que eles iam gerir as suas próprias carteiras de papéis, de títulos. Então eles precisavam se referir a essas agências como instâncias de informação. Não é? Acontece que, como era esperado, elas se tornaram cúmplices das grandes instituições financeiras e acabaram descumprindo o papel para que elas estavam vocacionadas, porque elas foram criadas. Não é? Então, elas se juntaram às grandes empresas de gestão de recursos, os bancos de investimento, sobretudo, e começaram a dar AAA para tudo quanto era ativo financeiro recém-criado. Né? Então, foi a própria função que era requerida pelos mercados que as impôs esse comportamento desviante. Não é? E hoje elas não têm credibilidade mais para continuar cumprindo esse papel. Por quê? Porque, na verdade, elas privatizaram um papel que era público. A função delas era pública, de informar corretamente aos investidores. O que aconteceu? Elas se juntaram à faina privada, à sanha privada, de ganhar dinheiro a partir dessa função pública. Né? Nada mais emblemático do que aconteceu com as agências de rating. Agora, elas perderam a credibilidade junto à opinião pública, imagino, porque junto ao próprio sistema financeiro elas continuam seguindo. Porque eles não têm outra alternativa para guiar os seus investimentos. Eles precisam disso. Ao mesmo tempo que é uma falsificação e uma necessidade, simultaneamente. Professor, a pauta seria muito grande, mas o tempo é muito curto. Muito obrigado pela sua obrigado a você. companhia. Obrigado.